Pessoal, bem-vindos ao Max Canaril. Vai um chimarrão aí? Meu nome é Maximiliano Colombo, eu crio linha clara sem fator desde 2001, com um foco em concursos. Gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo os amigos que têm entrado em contato com a gente através das mídias sociais e do YouTube. O Natan, outro dia, de Niterói, Rio de Janeiro, me mandou uma mensagem falando sobre o seu interesse nos brancos. E também um pouco das dificuldades que teve na criação desses longos anos aí, e que tem me acompanhado ao longo desses anos que eu tenho o canal no YouTube. Confesso para vocês que tenho só postado mais as aves, não tenho feito vídeos. Prometo que a partir de agora vou tentar fazer vídeos mais frequentes e também mostrando a minha percepção com relação à seleção para concursos, que é o nosso foco aqui no canal. Natan, eu gostaria de dizer para ti que seus passos, seu ambiente está ótimo, Continue na criação aí, não desista, que a única maneira de chegar ao sucesso é através de não desistir nunca. Um abraço para ti, Natan, e continue firme na criação. Também gostaria de agradecer o Anderson Salles, que sempre deixa comentários elogiando o nosso trabalho, nossos pássaros, Abraço forte aí, Anderson. Bem, pessoal, esse vídeo eu vou falar sobre um questionamento que aconteceu do Edmilson Corel no YouTube, no nosso canal. Ele perguntou como saíram os filhotes do campeão brasileiro. No início da temporada eu tinha feito um vídeo sobre o acasalamento que eu faria com o canal, tentando compensar as qualidades, tanto das fêmeas como dos machos, e ele disse se eu pudesse fazer um vídeo sobre como foram os resultados da minha percepção. Então fique aí até o final desse vídeo. Eu vou mostrar pássaros, vou falar das características dos pássaros brancos, como se deve escolher os acasalamentos. No final desse vídeo você vai estar ciente de o que aconteceu, quais foram os resultados do acasalamento com o canário campeão brasileiro. Agradeço desde já deixe seu like, ative o sininho para as notificações, deixe seus comentários, qualquer dúvida que ficarem, pode escrever nos comentários aqui que eu vou respondendo para vocês. Abraço e até lá! Bom, pessoal, resolvi pegar o manual de julgamento aqui, onde descreve todas as características que um belo branco deve ter, um bom branco deve ter, um canário estándar da cor. Até sugiro para quem ainda não comprou o manual de julgamento e pensa em criar canários para concurso, que adquira o manual de julgamento. Aqui estão descritas todas as características necessárias que um exemplar deve ter para ter êxito nos campeonatos, tá bem? Aqui fala que o canário não deve ter lipocromo, ou seja, a ausência do depósito de lipocromo total na plumagem, Então, é diferente do branco dominante, que deve ter incrustações nas remiges, Então, nesse pássaro, o que é o mais importante de todo o julgamento do canário? Uma característica importante é que a gente não consegue ver a categoria, que seria intenso, nevado e mosaico nesses canários. Então, o canário branco inclui em 55 pontos a variedade e a categoria. Então, isso é relativo à cor. Ou seja, 55 pontos disponíveis da pontuação é referente à cor. Então, é o mais importante do que todos os outros itens de julgamento, a cor do canário branco. Então isso deve ser buscado principalmente nos acasalamentos. Quando se sugere um acasalamento, a prioridade que a gente deve buscar é a cor. Em segundo lugar, seria a plumagem. A plumagem do canário refere-se a 15 pontos teóricos da pontuação, Aqui estão descritos algumas características boas e ruins na plumagem dos brancos. Bem interessante, A plumagem muito ou pouco abundante, Então um pássaro muito enxuto também não é o canário bom para concurso, Ou pouco ou muitos, por exemplo, que sobre penas, Muito seca, ou quer dizer sem brilho, Desordenadas ou muito curta, Plumagem incompleta, faltando algumas penas, Isso seriam defeitos penalizáveis da plumagem, As remiges ou retrizes, que são as penas longas da asa e as penas curtas, desorninhadas ou desalinhadas, Rabo aberto, asa quadrada, presença de penas não aderentes, após a linha dos olhos, e chifres e pestanas, algumas linhagens têm tendência a demarcar isso e fica bem difícil de tirar da linhagem.
Pássaros que apresentem uma plumagem completa, uniforme, lisa, aderente e sedosa. As penas devem se recobrir, isso é muito bom, né? Pássaros que apresentam uma plumagem completa, uniforme, lisa, aderente e sedosa. As penas devem se recobrir e se superpor. As asas e caudas serão completas e intactas. As asas deverão se tocar levemente sem cruzar a cauda. Deverá ser fechada, formado em M maiúsculo no final. Isso seria o pássaro com plumagem ideal. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os critérios de julgamento relativos à forma do canário, tá bem? Esse item, o juiz se dispõe de 10 pontos. Ou seja, é o terceiro item em peso relativos à pontuação do canário branco. 55 pontos são da cor, 15 pontos são da plumagem e 10 pontos da forma. O que a gente pode tirar disso, né? Que nunca um canário apenas com forma, né? Por exemplo, lindíssimo de uma forma, uma cabeça linda, redonda, com todos aqueles aspectos que a gente já comentou sobre a forma perfeitos, mas sem plumagem boa e sem cor, né? Então não teria como um canário desse ganhar de um canário com melhor cor, né? Vamos falar um pouco então como deveriam ser a forma ideal de um canário, né? Ó, a cabeça deveria ser arredondada, harmônica, com o bico curto e cônico, olhos arredondados, brilhantes, dispostos numa linha imaginária superior à linha média do bico. Pescoço ligeiramente curto e proporcional ao comprimento do corpo. O dorso largo e relativamente curto, formando um único e harmonioso bloco com as asas, que devem se apoiar naturalmente e simetricamente sobre a base da cauda. O peito deveria ser largo e arredondado, harmonioso com os demais segmentos. Outros itens. O tronco não deve ser muito pesado ou muito frágil, em harmonia com o pescoço e a cabeça, dando ao conjunto uma impressão de elegância e beleza. A cauda não deve ser muito longa e nem muito curta, harmonizando-se com o comprimento do corpo, não deve ser aberta em excesso. Membros inferiores robustos e sólidos, com dedos fortes e bem implantados, dando ao pássaro uma firmeza no plura. Aqui tem uma foto, o que seria um pássaro ideal em forma, tá bem? O que é o grande desafio? O grande desafio é conseguir passar para um pássaro todas essas qualidades, né? Equilibrando plumagem, forma e cor, né? Um canário só por ter cor não pode ganhar, porque faltariam os outros espaços, né? E um canário só com plumagem excelente também não poderia. E nem um canário com forma inferior também não poderia de maneira nenhuma ganhar só por ter excelentes características nesse item, né? O ideal seria um pássaro mais harmônico possível, de qualidades possíveis. Isso numa mesa de julgamento, o juiz tem que analisar todos esses itens, né? Tentando chegar ao mais próximo do ideal. Então, um canário, às vezes o que acontece que eu tenho ouvido falar, né? A foto do canário que foi campeão brasileiro é diferente do que foi do ano anterior. O canário é analisado por vários itens de julgamento e no momento que ele se apresenta, né? Eu vi de um grande juiz que o pássaro deve ser analisado no seu melhor momento, né? Então talvez aquele momento da foto não tenha sido o melhor do pássaro, né? Então tá aí, agora vamos passar para a análise dos pássaros mesmo. Vamos olhar as imagens e vamos falando. Bom, pessoal, vamos ver agora então o que resultou os acasalamentos aqueles, né, que a gente fez, se surtiu algum efeito, quais foram os resultados dos acasalamentos com o canário. E esse canário é o canário que foi segundo lugar no Brasileiro ano passado, é o Anel 363, que apresentava muitas características boas, né? O principal dele, assim, uma coisa impressionante, que eu como criador me surpreendi. Vou dar as principais características que eu me surpreendi, tá? O principal dele é, assim, a cor, né? O canário é uma cor brilhante e impressionante, que é, como a gente viu antes, um dos itens mais importantes, né? Então, a plumagem desse canário é uma coisa diferenciada para o tamanho. Como ele é um canário grande,
né? A plumagem dele era muito aderente, os flancos, todos os pássaros aqui estão um pouco na muda ainda, então ele não está mostrando as características como esteve na época do campeonato, tá bem? Os flancos dele muito enxuto para um pássaro desse tamanho, né? Tem uma largura de cabeça impressionante comparada. Normalmente os pássaros que têm cabeça mais larga tendem a mostrar pestanas, né? E esse canário realmente não tem nada de pestana, né? Com uma cabeça larga. Quantas características interessantes em um pássaro, né? Mas algumas negativas que levaram com que talvez eu pesasse no momento de decidirem entre primeiro e segundo lugar no brasileiro, tá bem? Esse pássaro, ele não tem a cabeça 100% redonda, tá? Se vocês notarem, ele tem um pouquinho de achatamento na cabeça, nada demais, mas é um pouquinho, tá bem? E o olho também não é tão redondinho, tá? Lembrando que essas são características, como um canário, alguém pode argumentar, né? Como um canário com um olho não tão redondo, né? Pode ter ficado classificado em segundo lugar no brasileiro com 92 pontos. Olhem bem, lembrem o que eu mostrei no manual de julgamento. Esse item relacionado à forma. A forma tem um peso importante na hora do julgamento dos canários, tá? Tem que ser pesado de acordo com o seu grau de importância, tá bem? Outra canária que eu acasalei, uma das canárias que eu acasalei com ele, foi essa aqui, ó. Essa canária, ela é irmã por parte de pai dele, tá bem? Então, assim, essa canária ela foi segundo lugar no aberto da UGCC com 90 pontos. Ela também concorreu no estadual e ficou em terceiro lugar no estadual individual. É uma canária excelente de forma, excelente de plumagem também. Gosto muito das características. Esse acasalamento eu busquei exatamente para tentar manter essa forma, que esses canários são muito bons de forma, né? Além de que a plumagem e brancura também vem na mesma proporção, por isso são pássaros que conseguiram resultados em campeonatos, né? Agora vamos para os filhotes dessa fêmea e desse canário, tá bem? Eu separei 3 filhotes, os três ainda estão na muda, tá bem? Os 3 ainda estão na muda, tá? Mas são pássaros que mostram já qualidades excepcionais. Todos eles estão com pluma, a plumagem não está completa, depois tem algumas elevações, alguns buraquinhos na plumagem, né? O que a gente consegue ver desse resultado aqui, comparado aos pais? Eu consegui ver uma cabeça um pouco mais redonda que o pai dele, tá? Um pouco mais redonda, continuou sendo volumosa, continuou sendo redonda, mas assim, um pouco mais arredondada, tá? E esse canário pegou um pouco mais da forma da fêmea no corpo. Ficou um canário excelente, esse canário. O olho, se a gente notar, o olho também já ficou um pouco mais arredondado, não é? A plumagem, como eu falei, não dá pra gente determinar como vai ficar, mas como eu conheço a linhagem, eu tenho certeza que esse pássaro vai ficar com uma plumagem excepcional como eram o pai e a mãe. Não tem como sair muito longe disso, né? Outro filhote que está bem mais atrasado de muda, ainda os outros 2 que eu vou mostrar estão mais atrasados de muda, mas saíram também com uma forma espetacular, que mostram assim todas as características relativas à forma, né? Fechamento de asas, né? Cabeça redonda, o olhinho redondinho. Olha o volume de cabeça desse canário. Eu ainda não consegui determinar se é macho ou é fêmea, mas está muito parecido com fêmea esse canário aqui. Fechamento de asa, rabo em M maiúsculo, né? Linha dorsal, o pescoço inserido num tronco, o tronco com uma largura interessante, né? Esse canário está muito bom de forma também. Gostei muito desse canário. Tá? O terceiro canário que eu separei desse casal também é muito bom de forma. Também está atrasado na muda ainda, né? Mas também uma forma assim que eu estou achando espetacular, principalmente pela visão curta e triangular desse canário. Esse canário tem um pouquinho menos cabeça proporcional ao corpo, mas ele tem uma caixa, e eu aqui ao vivo vendo, tem uma brancura impressionante. Esse canário vai ficar tão branco quanto é o pai dele. Olha a largura do canário. O canário também que está no meio da muda, né? Por que esses canários ainda estão na muda? Porque o canário, o pai deles, começou a reproduzir, a encher ovos no final de outubro. Então os canários ainda, os filhotes dele ainda estão bem na muda, né? Então eu não consegui apresentar 100%, mas a gente com uma certa prática vai sabendo como o animal vai ficar, né? Então esse canário aqui eu
acredito que vai ficar lindíssimo e vão ficar para plantel todos esses canais, com certeza, principalmente nessa característica mais importante deles, que é a forma, né? Olha que passarinho bonito. Agora eu vou mostrar outra fêmea que eu acasalei com ele, tá? Que é até famosa por causa do olhinho. Olha o olhinho dessa canária, que é uma canarinha também mais enxuta, né? Uma canária com a plumagem mais curtinha, né? E o objetivo do acasalamento seria botar o redondo da cabeça, que a cabeça canarinha tem a cabecinha bem redondinha, né? E o olho dela que é muito bom, um olhinho bem redondo e bem grande, né? Comparado ao tamanho do corpo, né? Quais foram os resultados desse acasalamento, tá? Aqui eu tenho uma, considero a melhor canarinha que saiu desse acasalamento. Até outro dia eu postei ela falando da plumagem, que parecia de um calafate, né? Ó. Olha que canarinha linda. Essa saiu com o olhinho redondinho, né? Essa é uma fêmea com certeza. Saiu com o olhinho redondinho, a plumagem do pai e a brancura dos dois. A fêmea é mais branca ainda do que o pai, né? A canarinha é muito boa mesmo. Esse canário aqui, as minhas considerações com relação a ele, é que não seja um canário para ganhar campeonatos muito pesados. Assim, por exemplo, o campeonato brasileiro fica um pouco mais difícil por ser um pássaro menor, tá? É um pássaro que impressiona pouco pelo tamanho. Ele é uma fêmea, né? Então é um canário que fique com menor chance em um campeonato tão pesado quanto o campeonato brasileiro, em torno de mais de 100 concorrentes, né? Pássaros como os outros ali têm mais chance a nível de brasileiro. Não adianta só o pássaro ser grande, isso é um outro item de julgamento que está no restante dos pontos, tá? Mas isso hoje ficou um pouco empírico no julgamento dos brancos, que o canário tem que ter um tamanho interessante, porque até ele pode demonstrar as suas características mais visuais, né? Sendo maior. Mas é uma canária que está com a plumagem pronta já, por ser a plumagem mais curtinha. Uma plumagem é uma canária excelente que também vai ficar para plantel, para acasalamento. Uma canária chave, né, para acasalamentos, né? Plumagem excepcional. Tem uma outra irmã dela que também saiu lindíssima, né? Essa puxou mais a forma do pai dela. A canária também saiu com o olhinho redondinho, né? Não tão redondo como o da outra. Eu gosto mais da linha dorsal dessa canária, né? A linha dorsal dela é um pouquinho mais reta do que a outra, né? A plumagem é excepcional e essa é mais branca do que a irmã ainda. Também não está com a muda 100%, mas está muito boa de forma essa canária. Mas também saiu um pouco miúda. É um pássaro para trabalho também, acredito eu, não para concurso. Bom, pessoal, vou falar para vocês um pouco nesse videozinho aqui, mostrando dois canários, né? Qual a minha percepção com relação a concurso, tá? Assim, ó, canário de concurso é o canário que consegue acumular o maior número de qualidades, né? Não é o canário que não tem defeito, é o canário que consegue reunir ao máximo as qualidades desejáveis descritas no manual de julgamento, tá? É quase que impossível, eu faz 20 anos que crio canários, é impossível ter um canário para concurso sem nenhum defeito. Existem todas as peças separadas. Reuni-las em um canário só que é o grande desafio, tá bem? Aqui eu separei dois canários para mostrar para vocês, para a gente descrever algumas coisas. Esse canário aqui que está à minha direita, né, que é o canário maior, esse é o canário que eu filmei antes, que foi campeão brasileiro ano passado em segundo lugar, tá? Olha que canário que é muito bom, tá bem? A gente já discorreu, muitos vídeos circulam aí por causa desse canário, né? E é um canário de excelentíssima qualidade. Mas o que acontece? Nesse momento ele não está mostrando todo o seu potencial. Ele tem pena sobrando, ele está com uma pestaninha porque está crescendo as penas, né? Tem um excesso de volume na bombacha, ele está com uma peninha aberta no rabo, tem uns faixinhos de plumagem, ó. A plumagem está desarrumada no dorso, porque ele não terminou bem a plumagem. É um canário excelente, mas ele não está para concurso no momento. Eu fiz um filtro aqui hoje com vários canários, né? Botei em torno de 20 canários de ótima qualidade em cima da mesa. E analisando do meu ponto de vista os canários, esse canário ganharia hoje. Aqui no meu plantel,
estando ele o mais pronto e acumulando o maior número de qualidades possível nesse momento. Tá? Esse canário, ele está... Não sei se vocês vão conseguir notar, mas a cor desse canário, ele está expressando uma cor impressionante. Tá? Esse canário ele é diferenciado desde o primeiro dia. Eu já fiz alguns vídeos mostrando ele. O canário tem uma plumagem assim, brilhante, branca, que parece uma lâmpada. Eu vou tentar contrastar com o outro, que foi campeão brasileiro. Vocês conseguem ver a diferença de cor. Olha bem. Esse foi o campeão brasileiro. Esse é o que está no momento agora. E olhem a plumagem do canário. O canário está com a pena totalmente colada, né? Totalmente colada. Daí vamos falar um pouco da forma. A forma dele poderia ser um pouquinho melhor. Poderia ter menos quebra da linha dorsal. O olhinho poderia ser um pouquinho mais redondo, né? As asas, agora nesse momento, não é assim, mas nesse momento ele está cruzando um pouquinho a ponta das asas, né? Mas mesmo assim, hoje aqui não teria canário para bater ele, compensando os pontos. Por quê? Variedade, que é a cor, é uma coisa impressionante a diferença. Olha como brilha. Olha como brilha. Outra coisa, a plumagem, né? Então um canário como aqueles outros que eu mostrei para vocês antes, ótimos de forma, não podem ganhar desse canário. Então é daí que saem as controvérsias, né? Por que aquele canário ganhou? Porque tem aquele defeito. O canário é o momento, gente. O canário é o canário que consegue acumular naquele momento as melhores qualidades, sendo esse plantel nacional de brancos muito selecionado já, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma para a evolução dos criadores de canários brancos aí. E fico à disposição para qualquer dúvida que tiver pelo meu WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, tá? Ou pelo YouTube. Boa criação para todos. Bom, pessoal, e aí o que acharam do resultado? Pois é, na minha percepção, eu acho que tive um bom resultado com relação aos acasalamentos propostos, né? Mesmo sendo um pouco aberto a alguns acasalamentos, né? Tivemos um bom resultado, né? Alguns canários mostrando melhoras em algumas características que a gente objetivou, não é mesmo? O que a gente pode tirar de todas essas coisas que a gente falou durante esse vídeo aí, né? Uma delas é que surtiu efeito os acasalamentos visando a melhora pelo fenótipo do animal, né? Normalmente a gente procura duas coisas quando vamos fazer acasalamento. A gente procura o fenótipo, e tentar eliminar ao máximo os defeitos, né? E também lembrando que o genótipo é muito importante e eu sempre acredito que é o mais importante. Então a gente sempre tem que procurar fazer uma relação completa de todas as linhagens que vêm esses canários, né? A gente lembrando sempre que os acasalamentos entre parentes surtem um ótimo resultado, pois os genes recessivos que expressam a qualidade daquele pássaro voltam a se expressar. Então a gente viu que nos canários, dos canários meio-irmãos, né, que eu tirei do canário, que era, o pai deles era o mesmo pai dos dois canários, né, saíram os filhotes muito bonitos, muito parecidos com os pais e bem dentro do padrão de concurso que a gente quer. Né? Também vimos o quê? Vimos que nem sempre o canário melhor da mesa está pronto naquele momento para o resultado de concurso. Às vezes o canário mais pronto, mesmo uma característica indesejável, pode ganhar um campeonato. Né? A gente ouve muito falar dessas histórias, né? Que o pessoal, mas esse canário ganhou desse jeito esse ano, outro ano ganhou de tal jeito, né? Uma que normalmente é foto, e a foto não expressa a realidade, né? Normalmente a foto é uma visão dimensional de um plano. E ao vivo a gente vê tridimensional, com várias nuances de sombra e tudo mais, então dá outro aspecto para o fato. É muito legal interpretar foto, isso é legal, né? Mas não condiz com 100% da realidade, tá bem? Então, como eu falei durante o vídeo que a gente estava analisando, nem sempre o melhor canário com as características está bem apresentável naquele momento e pode não ganhar. Tá bem, gente? Eu peço para vocês então curtirem o vídeo, curtirem as nossas páginas aí nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.